Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia Molina e na aula de hoje nós vamos falar sobre sistema de equações pelo método da resolução gráfica. Então, nós vamos ter três exemplos. Um sobre SPD, que é o sistema possível determinado. Um sobre SPI, que é o sistema possível e indeterminado. E o outro por SI, que é o sistema impossível. Nós temos nesse sistema que x menos y é igual a 3 e que x mais y é igual a 9. E para cada uma dessas equações, nós precisamos montar uma tabela. Todas as vezes que nós determinarmos um valor para x, nós vamos encontrar o valor de y. E quando nós determinamos o valor de y, nós encontramos o valor de x. Quando você não tiver nenhum valor na tabela, você pode colocar o zero aqui, como eu fiz para facilitar. Vamos começar. Quando x vale zero, então significa que o x não existe. O y vai valer quanto? Observe que aqui nós temos menos y igual a 3. E nós não podemos ter a variável negativa. Então, nós multiplicamos por menos 1. E quando nós multiplicamos por menos 1, nós invertemos o sinal de todo mundo. Então, esse y passa a ser positivo e esse 3 fica negativo. Portanto, y é igual a menos 3. E quando é o y que está zerado? Então, ele deixa de existir. Então, nós temos que x é igual a 3. Então, vamos completar aqui. X igual a 3. Na outra equação, nós temos que se o x zerar, nós temos y igual a 9. E se o y zerar, nós temos x igual a 9. Agora, nós vamos pegar nossas soluções da tabela e vamos colocar aqui no gráfico. Lembrando que o eixo horizontal é o eixo x e que o eixo vertical é o eixo y. E a nossa primeira tabela informa que se o x está zerado, o y vale menos 3. E o x está zerado aqui, no ponto de encontro entre os dois eixos. Esse local é zero tanto para x quanto para y, que é o ponto de encontro dos dois eixos. Então, olha só, quando o x vale zero, eixo x é esse. Quando o x está zerado, o y vai valer menos 3. E olha só, o eixo y é esse aqui. Então, aqui vale menos 3. E quando o x vale 3, então vamos lá no eixo x, aqui o x vale 3, o y está zerado. Então, o ponto de encontro deles é aqui, ó. No eixo x vale 3 e no eixo y vale 0. Então, os dois se encontram exatamente aqui. Então, agora que nós já colocamos os valores para a primeira equação, nós podemos traçar a reta que indica a resposta dessa equação. Então, nós estamos fazendo uma reta passando pelos dois pontos encontrados, o 3 e o menos 3. Agora, vamos marcar os pontos da segunda equação. Quando x vale 0, o y vale 9. Então, x está zerado, y vai valer 9. E quando o y vale 0, então o x vale 9. Então, y zerado, x vale 9. Agora, nós vamos traçar uma reta unindo os dois pontos. E observe que houve um ponto de encontro aqui entre as duas retas. Esse ponto de encontro é a resolução do nosso sistema. Vamos verificar quais são. No eixo x, ele corresponde a 6. O primeiro número é o que corresponde a x. E aqui, no eixo y, é o 3. Então, para a resolução desse sistema gráfico, o x vale 6 e o y vale 3. Como nós temos retas concorrentes, todas as vezes que as retas se cruzarem, elas são chamadas de retas concorrentes. E essas retas concorrentes nos dão um sistema possível e determinado. Determinado que nós conseguimos determinar os pontos que equivalem a x e a y. Nesse outro sistema, nós temos que x menos y é igual a menos 3 e que x menos y é igual a menos 5. Então, como eu disse a vocês, coloquei o zero para facilitar. E aí, quando o x estiver zerado, menos y é igual a menos 3. Mas aí, multiplicando por menos 1, porque a nossa variável é negativa, nós vamos inverter o sinal dos dois. Portanto, o y vai ficar igual a 3. E agora, nós vamos zerar o y. Então, quando o y está zerado, o x é igual a menos 3. Na segunda equação, quando o x está zerado, menos y é igual a menos 5, variável negativa, então vamos multiplicar por menos 1.
Invertendo o sinal de ambos, y vai ser igual a 5. E quando o y aqui está zerado, x é igual a menos 5. Agora, nós podemos traçar a reta relacionada à primeira equação, onde diz que quando x está zerado, o y vale 3. Não podemos esquecer que esse é o eixo x e que esse é o eixo y. E que aqui o ponto de encontro entre eles é que é o zero, tanto para x quanto para y. Então, quando o x estiver zerado, que é esse eixo, o y vai valer 3. Então, pronto, já marcamos aqui. E quando o y é que está zerado, então o x vale menos 3. Então, y valendo 0, x valendo menos 3. Agora, nós podemos traçar a reta dessa equação. Agora, vamos colocar os valores da segunda equação. Então, quando o x está zerado, meu y vale 5. Então, eixo x valendo 0 e y valendo 5. Agora, quando o y é que está zerado, o meu x vale menos 5. Eixo y zerado, x vale menos 5. Unindo os pontos, nós vamos traçar a reta em relação à segunda equação. Observe que são retas paralelas, portanto, elas nunca vão se encontrar. Esse sistema é um sistema impossível. Para esse sistema, nós temos que x menos y é igual a 5 e que 6x menos 6y é igual a 30. Então, para a primeira equação, nós zeramos o x. Então, quando o x está zerado, menos y é igual a 5. Variável negativa, multiplicamos por menos 1. Invertemos o sinal de todos, então y é igual a menos 5. Agora, quando é o y que está zerado, o x vai ser igual a 5. Então, terminamos a tabela referente à primeira equação. Agora, vamos para a segunda. Quando o x está zerado, então vamos zerar o nosso x, nós ficamos com menos 6y igual a 30. Multiplicando por menos 1, nós temos que 6y é igual a 30. Mas nós não podemos deixar 6y igual a 30. Então, nós vamos pegar esse 6 que está aqui multiplicando e vamos mandar ele para o outro lado dividindo. Então, y é igual a 30 dividido por 6, que é 5. Aliás, aqui era menos 30, né? Porque nós multiplicamos por menos 1, então aqui vai dar menos 5. E quando nós zeramos o nosso y? 6x vai ser igual a 30. Então, 6x igual a 30, positivo. X é igual a 30 dividido por 6, x é igual a 5. Então, nesse caso, 5. Agora, vamos passar os dados para a tabela. Quando o x está zerado na primeira equação, eixo x, eixo y. Quando o x está zerado, o y vale menos 5. Então, eixo y, menos 5. E quando é o y que está zerado, o x vale 5. Unindo agora os dois pontos, nós temos a reta da primeira equação. Agora, vamos colocar os dados da segunda equação. Quando o x está zerado, o meu y vale menos 5, no mesmo local que o outro. E quando o meu y está zerado, o meu x vale 5, mesmo local que o outro. Nós temos uma reta sobre a outra. E quando isso acontece, nós temos retas coincidentes. Estão no mesmo local. Esse sistema é um sistema possível, mas eu não consigo determinar um ponto só. Eu tenho várias soluções. Então, ele é um sistema possível, mas é indeterminado. Eu espero ter contribuído com o seu estudo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Assim você recebe todos os conteúdos. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.